sempre acreditou que todas as frutas são, sem exceção, sinônimo de saúde? E se eu lhe dissesse que algumas delas podem, literalmente, atrapalhar o seu cérebro, provocando aquela sensação de confusão mental e acelerando o envelhecimento? Parece assustador, não é? Hoje, vamos analisar uma descoberta impressionante partilhada por um conceituado neurologista. Ele identificou 5 frutas muito comuns que, silenciosamente, prejudicam as suas capacidades cognitivas, e outras 5 que são verdadeiras heroínas na proteção contra a demência e o Alzheimer. Veja este vídeo até ao fim. Garanto-lhe que a sua forma de olhar para a fruteira lá de casa vai mudar por completo. Está preparado para conhecer a verdade que tem sido escondida sob a máscara do que é saudável? Antes de passarmos à lista, vamos entender como a comida afeta o nosso cérebro. Imagine o seu cérebro como um computador de alta tecnologia. Para funcionar, ele precisa de energia, e a sua principal fonte é a glicose, ou seja, o açúcar. Mas, tal como em qualquer máquina complexa, não conta apenas a quantidade, mas sim a qualidade do combustível. Quando comemos alimentos que provocam uma subida repentina de açúcar no sangue, estamos, no fundo, a abastecer o nosso supercomputador com um combustível instável e de má qualidade. Estes picos causam uma reação de alerta no organismo, a inflamação. Quando esta inflamação se torna crônica, começa a danificar os circuitos mais sensíveis do corpo, incluindo os neurônios. Os médicos chamam a isto neuroinflamação, e é precisamente este processo que está na origem de muitas doenças degenerativas. Por isso, a nossa missão é escolher um combustível que queime de forma suave e limpa, sem provocar incêndios internos. Vamos então começar por aqueles alimentos que se fingem de amigos, mas que na verdade nos enganam. O primeiro da nossa lista de vilões é a banana muito madura. Sabe aquela, bem docinha e cheia de pintas escuras, que tanto gostamos de usar em batidos ou bolos? Pois é, desde sempre ouvimos dizer que a banana é uma excelente fonte de potássio e de energia rápida, e é verdade. Mas é precisamente nessa rapidez que se esconde o perigo. À medida que a banana amadurece, o amido transforma-se em açúcares simples, como a glicose e a frutose. Quanto mais madura e doce ela estiver, maior será o seu índice glicêmico. Isto significa que o açúcar é absorvido quase instantaneamente, provocando uma subida repentina da glicose no sangue. Para o nosso cérebro, isto funciona como uma chicotada inesperada. Primeiro, sentimos um grande pico de energia, mas logo a seguir, vem uma queda igualmente brusca. O resultado? Cansaço, irritabilidade e aquela sensação de névoa ou confusão mental. É uma autêntica montanha-russa de açúcar para os seus neurônios. Vamos entender melhor como funciona esse pico do açúcar. Quando o nível de açúcar no sangue sobe bruscamente, o pâncreas liberta uma dose enorme de insulina para distribuir esse açúcar pelas células. Se estes picos forem frequentes, as células tornam-se menos sensíveis, criando o que chamamos de resistência à insulina. O problema é que o nosso cérebro é extremamente sensível a este processo. Estudos revelam uma ligação direta entre a resistência à insulina e um maior risco de desenvolver a doença de Alzheimer. Tanto assim é que alguns especialistas já chamam ao Alzheimer diabetes tipo 3. Na verdade, ao comer bananas muito maduras e doces constantemente, estamos a desgastar o sistema que regula o açúcar no nosso corpo. Com o tempo, isso pode trazer consequências graves para a memória e para o raciocínio. Isto não quer dizer que a banana seja uma vilã. O segredo é preferir as que ainda estão um pouco verdes e, claro, consumi-las sempre com moderação. O segundo lugar na nossa lista é ocupado pela uva. Aqueles cachos sumarentos e doces que comemos com tanta facilidade, quase sem dar por isso. Disse muitas vezes que a uva é o doce da natureza e, infelizmente,
Essa comparação é muito certeira. Ela contém uma quantidade enorme de açúcares, principalmente frutose e glucose. Para terem uma ideia, uma simples taça de uvas pode conter até 23 gramas de açúcar. É quase o mesmo que uma lata de refrigerante. Como a uva tem pouca fibra para atrasar a absorção, o açúcar chega ao sangue muito depressa. Isto provoca aquele ciclo que já conhecemos, um pico de glicose, uma forte descarga de insulina e logo depois, uma quebra brusca. Para o cérebro, isto significa estresse e um aumento dos processos inflamatórios. A uva sem grainha é especialmente perigosa, pois comemo-la de forma automática, uma mão cheia a seguir à outra, enquanto vemos um filme ou lemos um livro. É um consumo de açúcar que acontece sem darmos conta. Vamos conversar um pouco sobre a frutose, aquele açúcar natural que as uvas têm em abundância. Durante muito tempo, acreditou-se que a frutose era mais segura do que a glicose, por não provocar um pico imediato de insulina no sangue. Mas a verdade é que ela segue um caminho muito mais traiçoeiro. Ao contrário da glicose, que é usada por todas as células do nosso corpo, a frutose só pode ser processada pelo fígado. Quando o fígado fica sobrecarregado, ele começa a transformar esse excesso de açúcar em gordura. É assim que surge a doença do fígado gordo, que por sua vez causa inflamações e resistência à insulina em todo o organismo, incluindo o nosso cérebro. Ou seja, ao abusar das uvas, não está a prejudicar o cérebro diretamente, mas sim através do fígado, criando problemas graves a longo prazo. No fundo, aquela mão cheia de uvas não é apenas um lanchinho inofensivo, é uma carga pesada para o seu metabolismo e para o seu sistema de desintoxicação. O terceiro item da nossa lista de alimentos que exigem cuidado é a rainha das frutas tropicais, a manga. A sua polpa doce e sumarenta conquista qualquer pessoa pelo sabor. É verdade que a manga é riquíssima em vitaminas A e C, mas ela tem um lado que poucos consideram. Trata-se de uma das frutas mais doces do mundo. Uma única manga média pode conter até 45 gramas de açúcar. Imagine só, isto é quase o dobro da dose diária recomendada pelos especialistas de saúde. Consumir tanto açúcar de uma só vez provoca um aumento súbito e perigoso do açúcar no sangue. O problema da manga é que ela é fácil demais de comer. Ao contrário de uma maçã, que nos sacia rapidamente, a textura macia da manga permite que se coma uma grande quantidade sem darmos por isso. No fim das contas, acaba por consumir o equivalente a um doce de pastelaria, mas com o disfarce de ser apenas uma fruta saudável. A nossa mente prega-nos rasteiras quando o assunto é a manga. Como a vemos como algo exótico e saudável, acabamos por perder a noção das quantidades. É fruta, o que é que pode correr mal? Pensamos nós, enquanto cortamos mais um pedaço. No entanto, para o nosso cérebro, o açúcar é açúcar, venha ele de um doce ou de uma manga madura. A resposta do organismo será idêntica: inflamação e um estresse que prejudica as nossas sensíveis ligações neuronais. O perigo aumenta quando comemos manga sozinha, como um lanche isolado, pois isso garante um pico imediato de açúcar no sangue. Se não consegue resistir a esta tentação tropical, o segredo é comer apenas pequenas porções e combiná-las sempre com alimentos ricos em fibra ou proteína. Por exemplo, um punhado de nozes ou um iogurte natural sem açúcar. Isto vai ajudar a equilibrar o impacto do açúcar no seu organismo, tornando este mimo muito mais seguro para a saúde do seu cérebro. O quarto item da nossa lista não é uma fruta específica, mas sim um grupo que nos engana facilmente: os sumos de fruta embalados e os batidos industriais. A publicidade habituou-nos a pensar que um copo de sumo de laranja ao pequeno almoço é sinônimo de saúde e vitaminas. Mas sejamos sinceros, quando se espreme a fruta para fazer sumo, a parte mais valiosa, a fibra, é deitada fora.
O que resta no copo é, no fundo, água com açúcar e algumas vitaminas. Sem a fibra, que é essencial para controlar a entrada do açúcar no sangue e alimentar as bactérias boas do nosso intestino, o corpo sofre um choque. Na prática, beber um destes sumos tem um efeito muito parecido ao de um refrigerante. Provoca um pico imediato de açúcar que prejudica o cérebro e as nossas artérias. Tenham especial atenção aos chamados néctares, que são ainda mais perigosos. Além do açúcar natural da fruta, estas bebidas costumam levar açúcar branco ou xaropes adicionados, o que é péssimo para a nossa saúde. A fibra é uma verdadeira aliada da nossa saúde que, infelizmente, perdemos quando fazemos sumos. Imagine que o açúcar é como um carro de corrida, e a fibra são as lombadas no caminho para o seu sangue. Se tirarmos as lombadas, o carro entra a toda a velocidade no organismo, causando um autêntico caos. É exatamente isso que acontece com o açúcar dos sumos. Uma maçã inteira tem praticamente a mesma quantidade de açúcar que um copo de sumo, mas graças à fibra, esse açúcar é libertado de forma lenta e gradual. Isso dá o tempo necessário para o corpo reagir com calma e equilíbrio. Já os batidos de supermercado não são melhores. Muitas vezes levam xaropes, concentrados e purés, transformando uma bebida que parece saudável numa verdadeira bomba de açúcar. Se lhe apetecer um batido, o melhor é fazê-lo em casa com a fruta inteira. E não se esqueça, junte sempre algumas folhas verdes e uma fonte de proteína para equilibrar a mistura. O seu corpo vai agradecer. Para fechar a nossa lista dos 5 grandes vilões, temos as frutas desidratadas, com destaque para as tâmaras e as uvas passas. Elas são muito vendidas como uma alternativa saudável aos doces tradicionais, mas, na realidade, não passam de guloseimas feitas pela natureza e retocadas pelo homem. No processo de secagem, a fruta perde a água e o açúcar fica totalmente concentrado. O resultado é um produto com níveis de açúcar astronômicos. Para terem uma ideia, a uva passa é composta por cerca de 60% de puro açúcar. São alimentos muito calóricos e com um índice glicêmico altíssimo. Um simples punhado de passas ou algumas tâmaras podem causar um pico de glicose tão brusco como qualquer sobremesa convencional. A sua textura pegajosa também é péssima para a saúde dos dentes, mas isso já é outra história. Para o nosso cérebro, este é apenas mais um combustível de açúcar concentrado que acaba por alimentar processos inflamatórios no organismo. Sabia que a fruta seca que compramos no supermercado esconde perigos que vão muito além do açúcar? Para que fiquem com aquela cor bonita e não se estraguem, elas costumam ser tratadas com dióxido de enxofre, um conservante conhecido nos rótulos como E220. Em muitas pessoas, este produto pode causar alergias, dores de cabeça e até mal-estar na digestão. Mesmo que não ataque o cérebro de forma direta, qualquer químico causa estresse ao nosso organismo e gera inflamação. E como sabemos, a inflamação é uma das maiores inimigas da nossa saúde cerebral. Por isso, quando for às compras, escolha as frutas que parecem menos atraentes. Aquelas mais escuras, enrugadas e sem aquele brilho artificial. Esse aspecto mais natural é sinal de que, muito provavelmente, não foram tratadas com químicos. E lembre-se, comer 2 ou 3 tâmaras é um miminho para a sobremesa, não é para comer às mãos cheias como se fosse um lanche qualquer. Pois bem, já falamos sobre os vilões da nossa dieta. Agora, vamos passar à parte mais agradável. As frutas que são verdadeiras aliadas da nossa saúde e que ajudam a manter o cérebro jovem e ágil. No topo da lista, sem qualquer dúvida, estão os frutos vermelhos, especialmente os mais escuros, como os mirtilos, as amoras e as groselhas pretas. Estes pequenos tesouros da natureza são autênticos super-heróis no combate ao envelhecimento cerebral. O seu grande segredo chama-se antocianinas. São pigmentos naturais que dão à fruta aquelas cores intensas,
entre o azul, o roxo e o vermelho. Mas a sua função vai muito além da beleza. As antocianinas são dos antioxidantes mais poderosos que a ciência conhece. O que as torna realmente especiais é a sua capacidade de chegar diretamente ao cérebro, ultrapassando as barreiras naturais do organismo para o protegerem a partir do interior. É como se tivéssemos um escudo protetor natural para a nossa mente. Sabe como é que as antocianinas presentes nos frutos vermelhos ajudam o nosso cérebro? Imagine que, lá dentro, ocorrem constantemente pequenos incêndios. É a isso que a ciência chama de estresse oxidativo e inflamação. As antocianinas funcionam como uma equipa de bombeiros de elite. Elas apagam estes fogos antes que se espalhem e danifiquem os nossos neurônios. Vários estudos já comprovaram que comer estes frutos regularmente melhora a comunicação entre as células cerebrais, tornando o nosso raciocínio mais ágil e fortalecendo a nossa memória. Eles fazem uma verdadeira limpeza no cérebro, eliminando resíduos que estão ligados a doenças como o Alzheimer. Apenas uma chávena de frutos vermelhos por dia, podem ser frescos ou até congelados, é o suficiente para proteger a sua mente e abrandar o envelhecimento natural do cérebro. O nosso segundo aliado é o abacate. Muita gente ainda tem dúvidas se ele é um fruto ou um legume, mas a verdade é que os botânicos o classificam como uma fruta, mais especificamente, uma baga. E é uma fruta verdadeiramente única. Ao contrário da maioria das frutas, que são ricas em hidratos de carbono, o abacate é composto por 77% de gordura. Mas não se assustem. Estas são as chamadas gorduras boas, as monoinsaturadas, que são vitais para o bom funcionamento do nosso cérebro. Sabiam que o cérebro humano é formado por cerca de 60% de gordura? Para manter a sua estrutura e regenerar as membranas dos neurônios, ele precisa constantemente de ácidos gordos de alta qualidade. As gorduras saudáveis do abacate ajudam a manter a elasticidade destas membranas, o que melhora a comunicação entre as células nervosas. Por outras palavras, o abacate ajuda o seu raciocínio a ser mais rápido e eficiente. Para além das gorduras boas, o abacate é riquíssimo em vitamina K e vitaminas do complexo B, que são as nossas grandes aliadas contra o estresse. Estas vitaminas ajudam o corpo a produzir substâncias essenciais, como a serotonina e a dopamina, que nos dão mais ânimo e boa disposição no dia a dia. Outra grande vantagem é que as gorduras do abacate ajudam a controlar a tensão arterial. E como sabemos, manter a tensão equilibrada é fundamental para prevenir o AVC e proteger a nossa saúde cognitiva. Ao comermos abacate regularmente, o sangue circula melhor, garantindo que o cérebro recebe todo o oxigênio e nutrientes de que precisa. Por isso, experimente. Junte metade de um abacate à salada, barre numa torrada de pão integral, ou coma-o simplesmente à colher. O seu cérebro vai agradecer-lhe e a sua mente vai manter-se muito mais lúcida. É, sem dúvida, o alimento ideal para manter o pensamento ágil e o espírito jovem. Em terceiro lugar, na nossa lista de grandes aliados da saúde, encontramos os citrinos, a laranja, a toranja, o limão e a tangerina. Todos sabemos que são excelentes fontes de vitamina C, e com toda a razão. Esta vitamina é um antioxidante poderoso que protege as células do nosso cérebro contra o desgaste do tempo. Mas os benefícios dos citrinos vão muito além disso. Eles contêm um grupo especial de compostos naturais chamados flavonoides. Estas substâncias têm propriedades que protegem o nosso sistema nervoso, ajudando a reduzir inflamações e a melhorar a circulação do sangue no cérebro. Além disso, os citrinos podem até ajudar na criação de novas células nervosas. Isto é fundamental para o hipocampo, que é a parte do cérebro responsável pela nossa memória e pela capacidade de aprendermos coisas novas.
Sabia que as pessoas que comem citrinos ou bebem o seu sumo regularmente, e refiro-me a sumo natural, espremido na hora e sem açúcar, têm melhores resultados na memória e um menor risco de sofrer de demência? Os componentes naturais destas frutas ajudam a fortalecer os pequenos vasos sanguíneos que alimentam o nosso cérebro. Isso garante que os neurônios recebam sempre o oxigênio e a energia de que precisam para funcionar bem. Curiosamente, grande parte destes benefícios não está apenas na polpa, mas também naquela parte branca por baixo da casca, que muitos de nós temos o hábito de deitar fora. Por isso, da próxima vez que descascar uma laranja, não tente remover toda a parte branca. Deixe ficar um pouco. E não se esqueça, usar a raspa do limão ou da laranja no chá ou na culinária não serve apenas para dar um aroma agradável. É, na verdade, uma proteção extra para a saúde do seu cérebro. A quarta fruta da nossa lista é a romã. Este fruto milenar, que em muitas culturas é visto como um símbolo de vida e fertilidade, é um verdadeiro tesouro de antioxidantes. O seu grande segredo está nos polifenóis, como as punicalaginas e o ácido elágico. Estas substâncias têm um poder antioxidante incrível, que chega a ser 3 vezes superior ao do vinho tinto ou do chá verde. Elas combatem eficazmente o desgaste das células em todo o corpo, mas são especialmente importantes para a saúde do nosso cérebro. As punicaláginas ajudam a reduzir a inflamação no tecido nervoso e protegem os neurônios contra possíveis danos. Imagine-a como um escudo protetor, que trava os ataques dos radicais livres que tentam destruir as células do seu cérebro. Sabia que a romã pode ser uma grande aliada da saúde do nosso cérebro? Estudos recentes feitos com animais revelaram algo fascinante. Os componentes desta fruta podem ajudar a travar a acumulação da proteína beta-amiloide. É precisamente essa proteína que forma as placas no cérebro associadas à doença de Alzheimer. Embora ainda sejam necessários mais estudos em humanos, os resultados são muito promissores. Consumir romã regularmente, ou beber o seu sumo 100% natural e sem açúcar, pode melhorar significativamente a nossa memória, tanto a verbal como a visual. É verdade que a romã dá algum trabalho a preparar, mas acreditem, o esforço compensa muito. Pode juntar os bagos a uma salada, misturá-los no iogurte ou simplesmente comê-los à colher. Beber um copo de sumo de romã puro, algumas vezes por semana, é um investimento fantástico para manter a mente jovem e sã por muito mais tempo. O segredo é apenas um. Certifique-se de que o sumo não tem açúcares adicionados. Caso contrário, todos estes benefícios maravilhosos acabam por se perder. Por fim, chegamos ao nosso quinto aliado, aquele que todos conhecemos desde miúdos: a maçã. Sabe aquele ditado que diz que uma maçã por dia nem sabe o bem que lhe fazia? Pois bem, para os neurologistas, isso é a mais pura verdade. O grande segredo da maçã não está apenas nas vitaminas, mas em 2 componentes essenciais: a fibra e um antioxidante muito especial chamado quercetina. A maçã é rica em pectina, uma fibra que serve de alimento para as bactérias boas do nosso intestino. E não se esqueça, um intestino saudável é sinônimo de um cérebro saudável. Hoje em dia, a ciência dá muita importância à ligação direta entre o intestino e o cérebro. Quando a nossa flora intestinal está equilibrada, ela ajuda a reduzir as inflamações em todo o corpo, incluindo no sistema nervoso. Por isso, ao comer uma maçã, não está apenas a lanchar. Está a dar força aos seus pequenos aliados que lutam para manter a sua mente lúcida e o seu raciocínio ágil. Mas a verdadeira estrela da maçã chama-se quercetina. Este poderoso antioxidante e anti-inflamatório encontra-se, principalmente, na casca. É exatamente por isso que é tão importante comer a maçã sem a descascar. A quercetina protege os nossos neurônios e evita o desgaste das células.
Vários estudos comprovam que esta substância ajuda a travar processos que levam ao desenvolvimento de doenças degenerativas. Além disso, melhora a circulação e a saúde dos vasos sanguíneos, o que é fundamental para manter o cérebro bem nutrido. A maçã é o lanche ideal. Dá-nos uma sensação de saciedade, liberta energia de forma gradual graças à fibra e, ao mesmo tempo, fornece ao cérebro defesas poderosas. É algo simples, acessível e incrivelmente eficaz. Por isso, da próxima vez que lhe apetecer uma bolacha, escolha antes uma maçã bem fresca e estaladiça. Muito bem. Chegamos ao final da nossa conversa. Hoje, deitamos por terra o mito de que toda a fruta é igualmente saudável. Vimos que as bananas muito maduras, as uvas, a manga, os sumos de pacote e as frutas secas, por terem tanto açúcar, podem causar inflamações e acabar por prejudicar a saúde do nosso cérebro. Mas, por outro lado, temos os nossos grandes aliados, os frutos vermelhos cheios de antioxidantes, as gorduras boas do abacate, as propriedades dos citrinos, a romã e a proteção que a maçã nos oferece. A grande lição que levamos hoje é esta: não se trata de proibir radicalmente uns alimentos ou comer outros de forma exagerada. O segredo está no equilíbrio e na consciência. Quando entendemos como a comida afeta o nosso órgão principal, o cérebro, passamos a fazer escolhas que nos garantem uma mente lúcida, uma memória afiada e uma vida saudável por muitos e bons anos. Muito obrigado por nos acompanhar até ao fim. Se este vídeo foi útil para si, deixe o seu gosto e subscreva o canal para não perder os nossos próximos conselhos e alertas. E claro, não se esqueça de ativar o sininho. Agora, partilhe conosco nos comentários. Qual destas frutas da lista perigosa mais o surpreendeu? E quais destes frutos amigos vai passar a incluir mais vezes no seu dia a dia? Vamos conversar.